Você já jogou um MMORPG tão viciante que, quando fechou, deixou um buraco emocional maior que seu HD cheio de jogos pirata? Hoje vou te contar a história de Eden Eternal, um jogo fofinho que parecia inocente, mas roubou milhares de horas de nossas vidas. Seja muito bem-vindo, eu sou Johnny Fox. Gosto de contar a vocês histórias de jogos que passaram por certos períodos e que talvez marcaram talvez você também, né? E com muitos desses jogos também tem uma bela história para contar. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo, se inscreve no canal e bora que hoje o vídeo está interessante. Roda a vinheta. Reino Offline. Sejam todos muito bem lembrados. Eden Eternal foi um MMORPG desenvolvido pela empresa taiwanesa X Legends Entretenimento e foram sim os mesmos criadores de Grande Fantasia e Aura Kingdom. O jogo chegou com aquela estética anime extremamente colorida que dominava os MMORPGs da época. E sim, tinha cidade fofinha, personagens cabeçudos, mascotes voando e monstros que pareciam ter saído diretamente de um pacote de cereal infantil. Assim, pois é, o jogo era bonitinho, a estética do jogo, tudo era muito bonitinho, né? Mas não se engane, por trás da aparência inocente existia os grind absurdo. Parado aí, você com certeza talvez não saiba o que é o grind em jogos MMORPG. Vou te dar um exemplo do que é. Grind em jogos MMORPG é basicamente quando o jogo transforma você em um funcionário CLT de Goblin. Você entra no jogo pensando, hoje vou viver grandes aventuras. 3 horas depois, matou o mesmo lobo por 847 vezes, coletou 300 dentes de javali e ganhou apenas só 0,2% de XP. E sabe qual é o pior? Você continua. Grind é aquele momento em que o cérebro desliga e você entra no estado espiritual estranho. Mata monstro, pega loot, vende lixo, volta. Questiona suas escolhas, upa um nível, felicidade instantânea e recomeça o mesmo sofrimento. E repete, o MMORPG sempre promete. Quando você chegar no nível máximo, o jogo começa de verdade. Aí você joga e upa até o nível máximo. E o grind só piora. Né, o tempo vai passando e aí não tem jeito, né? No fundo, o grind é transformar o sofrimento repetitivo em dopamina colorida. Inclusive, todo jogador de MMORPG conhece essa frase clássica. Só mais uma quest antes de dormir. Sim, eu estou falando de você mesmo. Imagina, sol nascendo, café pronto e você ainda farmando cogumelos numa floresta que é nível 12. Pronto. Isso que é grind. Eu acho que só poderia resumir tudo dizendo apenas um loop de missões infinitas que você já fez antes. Agora, eu tô cansado e eu vou embora. Tchauzinho. Acabei de ver agora na televisão, hein? O diferencial de Eden Eternal era o sistema de classes. Você não ficava preso numa classe só. Você poderia trocar entre guerreiro, mago, ladrão, clérigo, ilusionista, cavaleiro... Nossa, é tanta classe. Praticamente variava um Transformer medieval. Me dá o tom! Isso era muito revolucionário para os jogos MMO da época, porque em outros jogos, escolheu uma classe errada? Parabéns, parabéns, meus parabéns, crie outro personagem e sofre tudo de novo. Hoje eu quero tancar, troca a classe. Hoje eu quero curar, troca a classe. Hoje eu quero morrer em PVP em 3 segundos, aí você joga de mago. Ai, preconceito com magos. Eu não gostei desse roteiro. Quem foi que escreveu esse roteiro aqui pode parar, pode apagar. Eu gosto de magos. Eu respeito os magos, pessoal. Respeitem os magos, ok? Agora, o curioso seria a lore do jogo, né? Tem muita gente que vai jogar um jogo online e não tá nem aí pra história do jogo. Hora da historinha! Ouçam, viajantes, pois esta é a lenda de um mundo chamado Eden Eternal.
Em eras esquecidas, quando os ventos ainda carregavam magias pelos céus, existia um reino dividido entre humanos, feras e pequenas crianças eternas e criaturas nascidas da própria fantasia. O mundo conhecido como Éden, onde a paz jamais durava por muito tempo. Conta-se que antigos cristais sagrados mantinham o equilíbrio do reino. Porém, a escuridão despertou novamente, monstros começaram a surgir das florestas, ruínas proibidas abriram suas portas e heróis passaram a ser chamados para proteger aquelas terras. Então surge tu, um aventureiro sem nome armado apenas com a coragem, equipamentos duvidosos e uma quantidade absurda de poções roubadas da cidade inicial. Ou seja, o clássico do protagonista de jogo MMORPG desempregado, porém poderoso. Desempregado é foda, hein? Durante a jornada, você passava por várias regiões, florestas, desertos, cidades mágicas, ruínas antigas e dungeons que traumatizavam metade da comunidade. O jogo tinha uma vibe muito aventureira, as cidades eram vivas, os mapas tinham uma trilha sonora marcante. E, cara, que baita trilha sonora, viu? Eu já disse isso em outro vídeo. Quando um cara vai fazer um jogo e tá com uma ótima trilha sonora, não importa o jogo que seja, vai ficar bom. E fica bom. Os mapas tinham uma trilha sonora marcante. Existia aquela sensação clássica de MMORPG antigo, de estar entrando no mundo realmente gigante. Aí começa o sofrimento profissional. Dungeon difícil, farm infinito, equipamento absurdo, PVP quebrado e guilda brigando no chat. E gente vendendo item por preços equivalentes a um financiamento. Se você já jogou Eda Eternal entre 2011 e 2014, provavelmente conheceu a melhor fase do jogo. Era um período onde tudo parecia funcionar. As cidades estavam lotadas, as guildas recrutavam membros diariamente, os eventos aconteciam com frequência e as guerras entre guildas eram um verdadeiro espetáculo. Eda Eternal conseguiu criar uma comunidade extremamente fiel, talvez porque o jogo tinha uma combinação muito difícil de encontrar. Era casual, mas ao mesmo tempo tinha profundidade. Você podia jogar apenas por diversão ou virar um verdadeiro monstro competitivo. Dependia apenas do quanto você queria destruir o seu horário de sono, né? Agora vamos para o próximo bloco do vídeo. A concorrência começa a pesar. O problema é que os anos foram passando e o mercado de MMO mudou, e muito. Novos MMOs começaram a aparecer. Os jogadores migraram de um jogo para outro em velocidade impressionante, e manter uma comunidade ativa ficou cada vez mais difícil. Eda Eternal continuava recebendo atualizações, mas já não tinha o mesmo impacto dos primeiros anos. Aquela explosão inicial começou a diminuir. Os servidores ficaram menos movimentados e muitos veteranos começaram a se afastar. Alguns porque cresceram, outros porque arrumaram um emprego e alguns porque finalmente decidiram dormir depois de anos jogando até as 4 da manhã. Eu, quando jogava jogo online, assim, diariamente, viciado em um jogo MMO, eu no máximo conseguia jogar até umas 2 da manhã. Bom, não vou mentir, já fiquei até 5 da manhã. Mas depois de um bom tempo aí, você vai ficando mais velho, mais cansado, você não vai ter mais tempo pra isso, né? Se você não tem mais tempo, claro que você não vai jogar mais. Então, enfim, eu preciso comentar isso até com vocês. Um dos momentos mais marcantes da história do jogo aconteceu quando a Aria Games encerrou seus serviços relacionados a Eda Eternal. Para muitos jogadores foi um choque, porque aquela era a casa do jogo há muitos anos. Fóruns desapareceram, comunidades se espalharam e muita gente acreditou que aquele poderia ser o fim definitivo. Mas aí aconteceu algo curioso. Afinal de contas, o jogo simplesmente se recusou a morrer. E com isso eu quero dizer sobre a volta da X-Legend. Depois do encerramento dos serviços antigos, a própria X-Legend assumiu novamente a administração internacional. Eda Eternal renasceu através do servidor oficial chamado Eda Eternal Classic. A proposta era simples, trazer de volta a experiência que tantos jogadores sentiam falta. E funcionou! Veteranos retornaram, novos jogadores apareceram e a comunidade ganhou uma nova chance. Yes!
Legal, então... Droga. Ai. Merda! Ele me avisou que isso poderia acontecer. Abre a porta aí! Eu preciso me esconder. Com licença. Cotia! Abre essa porta! Maldito! Merda. Pessoal, escutem bem. Este canal está passando por mudanças, então... alguns imprevistos podem acabar surgindo em tempos. E outra coisa, tenham cuidado com o que vocês vão ouvir desse sujeito. Entre verdades inconvenientes e uma loucura completa, a linha é tão fina que ninguém sabe ao certo que este indivíduo, de que lado ele está. Boa sorte. Nem todo herói usa capa e nem todo vilão quer dominar o mundo. Alguns só querem estragar a sua nostalgia. Esse é o professor Anti-Hype, especialista em lembranças felizes. Questionar jogos que você jurava serem perfeitos e lembrar que aquele MMO da sua infância talvez nem fosse tão bom assim. Armado com fatos, críticas e uma quantidade preocupante de mau humor, ele dedica sua vida a combater o exagero nostálgico da internet. Quando alguém diz esse jogo era uma obra-prima, ele já está preparando uma apresentação de 47 slides para provar o contrário. Senhoras e senhores, escondam suas lembranças afetivas. O professor Anti-Hype está chegando. Professor Anti-Hype ao seu dispor. O inimigo da passação de pano, auditor de jogos falidos. Muito prazer. Sim, Área Games, uma empresa que tinha uma incrível habilidade de pegar um jogo mediano e colocar um servidor brasileiro e convencer uma geração inteira de adolescentes que aquilo era o auge da tecnologia. Mas que coisa, hein? Hoje muita gente fala da Área Games como se fosse uma civilização perdida, uma Atlântica dos MMORPGs. Mas vamos ser sinceros, se nostalgia pagasse boleto, a Área Games ainda estaria aberta. Pois bem, vamos começar por Eden Eternal. Sim, Eden Eternal, o MMORPG que podia trocar de classe a qualquer momento. Uma ideia genial, porque era a única forma de encontrar uma classe divertida naquele jogo. O combate parecia que os personagens estavam brigando debaixo d'água, as animações tinham o peso emocional de uma apresentação de PowerPoint. E as missões? Bom, mate 10 lobos, mate 20 lobos, mate 50 lobos, derrote o chefe lobo. Parabéns, você concluiu o conteúdo. Mas não era só o Eden Eternal não, tinha o Grande Fantasia, que parecia um Eden Eternal usando uma peruca. Tinha Luna Plus, que parecia a Grande Fantasia usando outra peruca. E no final, todo mundo parecia primo de todo mundo. Mas aí vem a pergunta, se os jogos eram tão limitados, por que tanta gente lembra deles? Ora, porque naquela época, a concorrência era abrir o navegador e jogar Colheita Feliz. Lógico, qualquer MMORPG colorido já parecia uma revolução tecnológica naquela época. E Área Games, bom, administrar um MMORPG gratuito é complicado. Você precisava de jogadores, precisava de conteúdo e principalmente precisava de dinheiro. E principalmente ainda mais precisa de pessoas que continuem jogando o jogo depois daquele hype inicial. Ai, que coisa, na verdade, algo que nem sempre acontecia. Então quando alguém fala que a Área Games era perfeita, eu lembro dos servidores vazios, dos eventos repetidos, das atualizações demoradas e das pessoas jurando que aquele MMORPG mudaria suas vidas. Mas quer saber? Mesmo com todos os defeitos, mesmo com os gráficos duvidosos, mesmo com o grind que parecia trabalho de carteira assinada, a gente jogava. Porque naquela época
Não existia Steam lotada de jogos grátis, não existia a quantidade absurda de opções que existem hoje, e às vezes, ser ruim junto com os amigos ainda rende boas memórias, não é verdade? Eu também sou conhecido como fiscal da nostalgia. O meu trabalho é lembrar que nem todo jogo antigo era uma obra-prima. Eu disse mesmo. Às vezes ele era só grátis e era a única opção que você tinha para jogar. Por fim é isso. Tchauzinho e até mais. Algo extremamente raro no mundo dos MMO, porque normalmente quando um MMO fecha, ele fecha. E fim da história. Apago as luzes e todo mundo vai embora. Oxe, ué. Ei, onde vocês pensam que estão indo? O vídeo ainda não acabou. No Brasil, Eda Eternal conquistou uma comunidade apaixonada, por incrível que pareça. Muitos jogadores conheceram o jogo através de publicadoras regionais e servidores localizados. Durante anos, surgiram guildas, amizades e histórias que marcaram uma geração. Mas, como acontece com muitos MMORPGs, nem todos os servidores sobreviveram ao tempo. Diversas versões acabaram encerrando suas atividades. E isso deixou uma sensação de nostalgia enorme, porque para muita gente o jogo não era apenas um MMORPG, era um ponto de encontro Eda Eternal, né? Isso que o pessoal via também. Um lugar onde amigos passavam horas conversando, às vezes nem jogavam o jogo, só ficavam sentados na cidade principal, conversando como qualquer MMO de respeito. Essa talvez seja a pergunta mais importante, porque Eda Eternal ainda é lembrado? Bom, eu vou contar pra vocês, antes de fazer esse vídeo aqui, eu estava fazendo um vídeo do Dragon Ball Online, certo? Muitas pessoas aqui vão estar se perguntando onde é que está esse vídeo. Você tinha dito, você mandou mensagem na postagem do canal. Está o vídeo de Dragon Ball Online, Johnny? Bom, eu não fiz esse vídeo porque o roteiro que eu tinha feito do vídeo, cara, tinha muitas coisas que eu descobri. Pra mim foi um plot twist ao descobrir aquilo sobre Dragon Ball Online, né? Vocês provavelmente devem ter visto muitos outros canais que falam sobre jogos MMO também. E, por exemplo, tem um cara que faz um vídeo de grande fantasia, tem um cara que faz vídeo também de histórias. E ele contou um vídeo sobre, justamente que eu ia gravar, que era sobre Dragon Ball Online. E cara, na hora que eu tava lendo o roteiro que eu fiz sobre esse vídeo, meu cérebro explodiu naquele momento. Mas, enfim. Por que Eda Eternal ainda é lembrado? A resposta, na verdade, a resposta é simples. Personalidade. O jogo tinha identidade própria. Você olhava para uma imagem e sabia imediatamente que era Eda Eternal. As classes, os mapas, as montarias, as dungeons e o estilo artístico. Quer dizer, olha para essa montaria. Claramente você vai pensar, pô, mal opaca, isso aqui é do Eda Eternal. O estilo artístico, principalmente também. Tudo possuía e tudo possui uma assinatura única. Isso é algo raro. Muitos MMORPGs são tecnicamente bons, mas poucos conseguem criar memórias. Eda Eternal, por incrível que pareça, conseguiu. Eda Eternal talvez nunca tenha sido o maior MMORPG da história. Talvez nunca tenha dominado o mercado. Talvez nunca tenha competido de igual para igual com os gigantes da indústria, mas isso nunca foi necessário, porque seu verdadeiro legado não está nos números, está nas lembranças, nas memórias, nas guildas que viraram amizades, nas madrugadas de dungeon, nas guerras entre guildas, nos itens farmados durante semanas. O maldito farm do jogo. E principalmente a sensação de voltar ao mundo que parecia ter parado no tempo. Porque alguns MMORPGs não vivem apenas nos servidores, eles vivem na memória dos jogadores. E enquanto ainda existir alguém lembrando daquela primeira aventura em Eden, o mundo de Eda Eternal continuará existindo, mesmo que apenas dentro da nostalgia. Aqui foi o Reino Offline e hoje revisitamos mais uma relíquia dos MMORPGs que marcaram uma geração. Se você já jogou Eda Eternal, conte a sua história aqui nos comentários. E se nunca jogou, talvez agora você entenda por que tantos veteranos ainda falam dele com um sorriso no rosto. Até a próxima aventura, meus amigos. Tchauzinho!